Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal e hoje vamos falar sobre uma das obras mais estudadas pela estética e pela filosofia da arte de toda a tradição filosófica ocidental. Uma obra que está na base da teoria da literatura no Ocidente e que discute questões ligadas à natureza, função, espécie e muitas outras questões ligadas à poesia. Vamos falar da Poética, do filósofo grego Aristóteles. A Poética é uma obra do filósofo grego Aristóteles, composta no século IV a.C., em data difícil de precisar, mas que provavelmente deve ter ocorrido no último período da vida do filósofo. A Poética consiste em um conjunto de anotações das aulas de Aristóteles, de temas ligados à poesia e à arte em geral. A Poética não é tanto um tratado de arte quanto uma investigação filosófica sobre o fazer poesia. E até podemos pensar na inserção prática das artes na boa formação dos homens, como veremos já no final deste vídeo, a possibilidade de relacionar a poética com a ética aristotélica. Podemos pensar em pelo menos dois aspectos da poética, um filosófico, que é o de definir a natureza da poesia, e outro artístico, que apresenta algumas instruções aos poetas. O primeiro livro da Poética, que é esse que nós estamos estudando aqui, pode ser dividido em duas partes. A primeira, que aborda o conceito de poesia como imitação, que vai dos capítulos 1º ao 5º, e a segunda parte, que inclusive é a mais extensa, que trata da tragédia, e tece comparações, por exemplo, com a poesia lírica e a epopeia, considerando a tragédia como um gênero superior em comparação com os outros dois tipos. Seguindo esta divisão, a segunda parte, que vai dos capítulos 6º ao 26º, pode ser dividida por sua vez em 5 outras partes. Os capítulos 6º ao 19º, que fala sobre a teoria da tragédia. Os capítulos 20º a 22º temos a expressão poética. Entre os capítulos 23 e 24, o tema da epopeia. Capítulo 25, problemas e soluções. E o último capítulo, superioridade da tragédia sobre a epopeia. A apresentação da obra abrange o tratamento da epopeia, da tragédia, da poesia ditírâmbica, bem como outros tipos de imitação, como a citarística e a aulética. O estudo prossegue com a comparação entre a tragédia e a epopeia, mas não sem antes uma apreciação sobre o tipo de imitação que faz a comédia. Temos a diferenciação entre a comédia e a tragédia e a exaltação do valor da tragédia que a coloca ao lado da epopeia. Existe uma outra possibilidade de dividir a obra, como sugere Maria Helena da Rocha Pereira, que é a autora do prefácio da tradução da Poética de Aristóteles da Fundação Calouste Gulbenkian. Ela sugere dividir a obra em 3 partes. A primeira parte, que vai dos capítulos 1º ao 5º, que trata da mimesis, ou seja, o conceito de poesia como imitação. A segunda parte, que fala da tragédia, dos capítulos 6º ao 22º, e a última parte, que fala da epopeia, entre os capítulos 23º e 26º. Essa possibilidade de dividir a obra em partes diferentes vai muito da ênfase que cada autor trabalha com os conceitos de tragédia ou de epopeia, mas acredito que são apenas pequenos detalhes que não influenciam diretamente na visão que nós podemos ter da obra de Aristóteles. Existem algumas curiosidades em torno da poética que é interessante saber, como por exemplo, a existência de uma segunda poética que Aristóteles teria escrito, mas que foi perdida. Uma outra curiosidade é que para o filósofo grego, a poesia tem algo de filosófico. A poesia é mais filosófica do que a história, por exemplo, porque enquanto a história se atém ao factível e particular, a poesia pode se direcionar ao universal, que é do domínio filosófico. Mas vamos agora à primeira parte da obra, que fala sobre a poesia como arte mimética. De acordo com os estudiosos da obra de Aristóteles, a noção de mimesis, ou seja, de imitação, atravessa toda a obra da Poética de Aristóteles. Essa visão de arte mimética é uma herança platônica. Na obra A República, Platão define a poesia como imitação. Entretanto, aqui nós não teremos como abordar em detalhes a visão de Platão sobre este tema. Mas precisamos fazer algumas considerações a respeito para entender melhor a poética de Aristóteles. Ao discorrer sobre a educação dos cidadãos em uma cidade ideal, tal como nós encontramos na República, Platão infere sobre aquilo que deve e o que não deve ser aceito na cidade. E é precisamente aqui que reside a crítica do filósofo à noção de mimesis, porque
A noção de mimesis no plano educativo de uma cidade, ela representa para o filósofo a imitação daquilo que não é perfeito. O desfecho da sua argumentação nos conduz a um dos passos mais célebres da República, que é a sua condenação da poesia. Tanto a poesia quanto a música cumpriam um papel de destaque na formação do cidadão grego contemporâneo a Platão. Os jovens gregos eram educados tendo como modelos poetas como Homero e Hesíodo e também os poetas trágicos. A posição de Platão com relação à poesia mimética diz respeito à posição que lhe será dada na formação dos guardiões, ou seja, dos soldados, cidadãos da cidade. É em relação com a educação que Platão discute a poesia mimética e a influência que a poesia pode exercer na educação da cidade. Platão condena na República o uso que os poetas faziam dos antigos mitos, porque não lhe parecia apropriado que deuses e heróis pudessem ser responsabilizados pelo mal ou pela injustiça. O mal não pode advir do divino, diz Platão, somente o bem. Platão não podia aceitar a interpretação dada aos deuses e heróis feita pelos poetas trágicos. A imitação, para ser aceitável, deve dedicar-se apenas a bons exemplos, ou seja, às ações produzidas por homens de bem. A poesia, e inclusive a música, diga-se de passagem, deve inspirar bons exemplos como atos de coragem, temperança ou sabedoria. Mas se inicialmente Platão dedica um lugar à poesia imitativa, como no livro 3 da República, já no final do livro, no último livro, para ser mais exato, o livro 10, a sua oposição e condenação da poesia vai ser bem mais decisiva. Pois bem, Aristóteles herda essa concepção de arte mimética, mas sem a visão negativa de Platão, procurando resgatar o valor da arte como sabedoria e verdade. Para Aristóteles, a poesia e a arte, em geral, é mimesis, mas existe uma diferença crucial entre os dois filósofos. Aristóteles, apesar de perseguir o mesmo fim de Platão, que é educar o cidadão, dá, no entanto, um tratamento oposto à arte mimética, ou seja, ao invés de condená-la, procura integrá-la, digamos assim, na cidade. A mimesis aristotélica não define o valor da arte como algo negativo. Se, para Platão, a imitação é o distanciamento da verdade e, por isso, o lugar da falsidade e da ilusão, para Aristóteles, a mimesis é o lugar da semelhança e da verossemelhança, o lugar do reconhecimento e da representação. Falando agora mais especificamente da poética de Aristóteles, lembram que nós dissemos que o conceito de imitação atravessa toda a obra? Aqui, o centro da questão é entender a poesia como imitação de uma ação, a imitação de homens em ação, que podem ser homens melhores, piores ou semelhantes a nós. E uma curiosidade em torno do conceito de imitação é que, da mesma forma como Aristóteles considera a busca pelo conhecimento como algo natural, tanto que ele diz, na metafísica, que todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer, para o filósofo, a imitação é congênito no homem, e ele considera a imitação como uma causa natural que gerou a poesia. Ao afirmar que o imitar é congênito no homem, Aristóteles vai dizer que ele difere dos demais seres viventes, pois de todos ele é o mais imitador, que através da imitação ele aprende as primeiras noções e que inclusive os homens se comprazem no imitado. Vale ressaltar que a poética não é a única obra onde Aristóteles aborda o conceito de imitação, ele fala também na física, na retórica e na metafísica, por exemplo. E em todas essas obras ele aborda a relação da arte com a natureza. Mas vamos agora abordar as duas principais artes miméticas que nós encontramos na poética, que são a tragédia e a epopeia. A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma das suas partes, que se serve da ação e não da narração e que, por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais paixões. A tragédia é a arte mimética por excelência.
Aristóteles a considera como a representação de ações de homens de caráter elevado, visando a purificação das emoções, à medida que suscita o temor e a piedade no espectador. Mas existem várias questões em torno do conceito de catarse que não serão tratadas aqui. O vocábulo grego catarse, geralmente traduzido por purificação, pode se prestar a diferentes conotações semânticas. E se você quiser aprofundar a discussão em torno deste conceito, acesse os textos que serviram de base para o roteiro deste vídeo que você vai encontrar no nosso site Sabedoria Política. O link eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Nós temos lá um texto sobre a poética e também sobre a tragédia na poética de Aristóteles. Já a epopeia é analisada nos 4 últimos capítulos da poética. A epopeia tem muitas semelhanças com a tragédia, inclusive na sua estrutura, mas se distingue desta porque ela é mais extensa, ou seja, a epopeia é mais longa. E também pela sua estrutura metrificada em versos, ela também se diferencia das narrativas históricas. Uma outra semelhança da epopeia com a tragédia é que ela também é a imitação de homens superiores, diferentemente da comédia, que inclusive seria o tema da segunda poética. Lembram que nós falamos da possibilidade da existência de uma segunda obra, que foi perdida? A comédia teria como característica a imitação de homens inferiores. Mas vamos ver agora como Aristóteles aborda essa questão da epopeia nos 4 últimos capítulos da obra. Temos a comparação no capítulo 23 entre os dois gêneros, epopeia e tragédia, aos quais deve ser comum a unidade de ação. Segue-se no capítulo 24 a análise das diferenças entre ambos e alguns problemas e soluções no capítulo 25, para concluir no capítulo 26 pela superioridade da tragédia sobre a epopeia. Vamos agora à última parte do nosso vídeo, onde nós vamos estabelecer uma relação da poética com a ética em Aristóteles. Ao definir a tragédia como mimesis de uma ação, nós podemos pensar a poética em sua relação com a moral aristotélica, pois é na Ética Nicômaco que nós vamos encontrar informações sobre a compreensão de Aristóteles do agir humano, ou seja, das ações humanas. E se levarmos em consideração que a ética aristotélica, a virtude diz respeito a ações e emoções, então temos mais um elemento que nos possibilita pensar essa relação, pois sentir emoções da maneira correta e na intensidade correta corresponderia a uma forma de aprendizado das virtudes. Na poética, como vimos, são ressaltadas emoções como o temor e a piedade, e tais emoções produzem algum tipo de reação que podem inclusive levar a uma ação. Na poética, há o elemento emocional, que implica naquilo que o espectador sente. Mas mesmo que a intenção da tragédia não seja o de levar o público a agir em função das emoções que sente, também não é fora de propósito pensar nas implicações da ética a este respeito, ou pelo menos considerando esta questão. Ou seja, a poesia como imitação de uma ação permitiria aos indivíduos lidar melhor com suas emoções e possivelmente até preparar os indivíduos para lidar com situações reais, possivelmente vivenciadas mundo afora. Ao ser tocado por uma emoção, estimulada por meio da mimesis, o espectador pode ser instigado a agir de modo a demonstrar suas disposições de caráter e sua retidão ética. As emoções despertadas nos indivíduos pelo espetáculo da tragédia podem ter o efeito de produzir algum tipo de disposição no caráter e na virtude das pessoas. Podem inclusive ser úteis à consolidação de um caráter virtuoso ou vicioso. Ora, na ética de Aristóteles, a repetição de uma ação faz o hábito e faz com que o indivíduo adquira esta ou aquela virtude. É realizando ações corajosas que o indivíduo se torna corajoso. É realizando ações justas que nos tornamos justos. Percebem aqui que tanto do ponto de vista da poética quanto da ética, nós estamos falando do agir humano, ou pelo menos se referindo a ações humanas? Assim, podemos pensar que a tragédia, ao imitar homens melhores, e a comédia, ao imitar homens piores, possibilitaria preparar os indivíduos para situações reais. Essa é a clássica distinção que Aristóteles faz entre tragédia e comédia. A primeira imita homens melhores, a segunda, homens piores. Mas sobre a comédia nós teríamos muito pouco para falar, pois este seria o tema da segunda poética que nós falamos que, se foi escrita por Aristóteles, ela se perdeu com o tempo. E assim, nós terminamos mais um estudo aqui do nosso canal, a Poética de Aristóteles.